E aí, amigos investidores e especuladores, Dr. Marcos de momento é Bitcoin. Estudinho aí dos últimos movimentos do Bitcoin no gráfico diário. Já começa a haver uma consolidação no sentido de talvez a gente tenha uma reversão de tendência. Então são pontos bem interessantes e até mesmo cruciais para esse período aí de médio prazo na criptomoeda. Fique ligado aí, o momento é Bitcoin. Vamos lá? Gráfico aqui diário aí, Bitcoin perpétuo. Eu tenho aqui, eu já, conforme o último estudo, tem aqui essa zona aqui triangular, vocês estão vendo aqui. Aí você vai falar, perdeu a zona, furou, sim, mas a questão dessa zona triangular aqui não é se ele vai ficar dentro ou fora, mas se ele dele fazer uma acumulação dentro dessa região e a partir disso ele definir tendência, porque isso daqui é um padrão que eu identifiquei vindo desde lá de cima e eu acho que isso aqui é o ponto X, é o clímax do Bitcoin. Então fica ligado aí, quem me conhece sabe que esse tipo de coisa eu sou sinistro de acertar. Então, duas considerações bem relevantes. Uma, a gente passar por uma consolidação muito grande nessa região que a gente está aqui dos 34, 30, ficar muito tempo nisso, tá? E outra possibilidade é dele desenhar a tendência dentro dessa região, entre os 40 e 32, ele ficar oscilando para construir uma nova tendência. O que eu estou vendo? Eu já fiz um vídeo, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, que vai explicar parte do embasamento do que eu estou fazendo nos últimos estudos aí do gráfico do Bitcoin diário. A gente tem aqui o hash do Bitcoin, ele está em queda livre, olha aqui, ele está muito forte, olha só essa despencada aqui. A gente teve aqui uma oscilada aqui no dia 17 de junho e agora ó, ele despencou. A gente está pegando aqui níveis de mais ou menos aqui, o final de outubro de 2019, tá? Olha só. E o que a gente tem em comum com esse movimento aqui? É que nesse momento aqui, a gente identifica que ele passou por uma consolidação grande aqui. Olha só, essa região toda aqui, ó. Tá? Essa região todinha aqui, ele ficou consolidado, ó. Aqui, ó. Tô passando o mouse em volta, ó. Fica de olho nisso aqui, ó. Tá? Ele consolidou muito. E inclusive, ó, ele teve um pico de queda, aí depois ele teve a reação de alta e daí ele foguetou, né? E voltou a buscar a tendência de alta. Isso eu estou falando um gráfico de hash, tá? Não é o gráfico do Bitcoin, mas tem uma correlação grande. E o que isso nos sugere? A gente está tendo uma troca da mineração, o pessoal está saindo da China, foram expulsos da China e estando para outras regiões, tá? Isso é um problema presente de curto prazo. Migração dos mineradores. Quando isso estabilizar, eu acredito que esse hash ele vai dar uma estabilizada, ele vai lateralizar e talvez ele comece a virar para cima. Quando ele começar a virar para cima, certamente esse é o movimento que o Bitcoin aqui está esperando para se desenvolver. A gente teve aqui uma correção grande. A gente olhando cerca de 50% do valor dele aqui, ó, 58%, foi uma queda boa. É, é um montante considerável, está em zona estratégica, ou seja, toda essa região daqui, ó, essa região todinha daqui, ó, é estratégica. Deixa eu baixar o gráfico aqui, para a gente poder estar analisando, ó, essa região aqui. Você vê que é par do que a gente está vivendo agora. Olha aqui, é um par, tá? É par. É uma questão meio que pareada.
E aí você pode até pensar aí, olhando assim, você vê até, né, um ombro vai estar tendo uma corcova grande, tá voltando aqui, né, fazendo uma cabeça com vários topos aqui, descendo. Esse tipo de movimento é muito comum em ativo que está fazendo acumulação, que sofre não, que possui forte tendência de alta e ele começa a se ajustar para dar continuidade na tendência. Isso é muito comum, tá? Esse tipo de movimento é muito comum. Aí o que acontece? Aí no curto prazo ele perde a tendência principal, despenca, aí depois ele começa a consolidar. Esse tipo de movimento é muito normal. Para quem opera na bolsa, está acostumado a pegar coisa braba, que oscila, né, que não só sobe, porque é muito fácil a pessoa operar Bitcoin e comprar qualquer dia e ele ficar subindo 10% todo mês e no final do ano subir lá 200, cento e poucos por cento e a pessoa se achar o maior analista do mercado do mundo. Não é assim, tá? Então agora a gente está passando por um momento de dificuldade, entre aspas, porque esse tipo de movimento é normal no ativo que tem forte tendência de alta, forte tendência de alta no semanal, no mensal. Isso daqui é uma correção a critério de diário, tá? Não é o fim do mundo, não é o fim do mundo para quem não entende disso. Outra coisa, tem um indicador aqui, é o meu, eu chamo ele de vamos que vamos. É uma coisa que eu desenvolvi, existem cálculos que eu fiz dentro disso aqui. Já peguei aqui alguns padrões aqui de teste de topo, ou seja, a gente está passando por um movimento agora atual de indefinição, é aí que tá? Se olhando aqui para baixo, ó, indefinição, mas a gente olhando por outra perspectiva, a gente identifica também que ele fez um rompimento do último, deixa eu só aumentar o zoom aqui, do último topo, olha aqui, ó. Aqui ele rompeu essa linha de tendência, teve aqui um falso rompimento aqui, perdeu o fundo, foi aqui embaixo, e agora ele começa a ter um movimento ascendente. O que eu acho interessante nisso? Nós estamos em um dos pontos de reflexão do movimento. Nós estamos exatamente num ponto de reflexão. O que pode acontecer? O Bitcoin ficar de lado ou cair da região que nós estamos agora, 34.400. Nesse momento, ele está aqui, ó, caindo, tá neutro, tá estabilizado, mas é uma circunstância gráfica que não tem como fugir. Ele vai ficar oscilando nessa região, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Tá? Então não é para ninguém morrer do coração, entrar em desespero nem nada. É aquele famoso, relaxa, porque faz parte de tudo que ele está fazendo. Ele pode inclusive vir aqui embaixo, né, dar um mergulhão, descer, vir para cá, voltar, cair, fazer isso, voltar, vir para cá, para todo mundo ficar surtado. É uma coisa extremamente normal quando eu olho para o movimento dele aqui de longo prazo e toda essa figura daqui, ó. Por conta disso tudo aqui, o que nós estamos passando agora é normal. Isso é normal. Mas caiu muito sim, porque caiu muito porque ele subiu muito. Se ele tivesse subido 5%, ele ia cair, sei lá, ia perder 50%, ele ia cair 2,5%. Aí talvez você não tivesse tão preocupado. Mas como o negócio subiu um absurdo, aí quando a gente tem uma correção compatível com a alta, fica todo mundo desorientado. Isso não pode acontecer, gente. Olha aqui, ó. Pegando essa região aqui de consolidação, ó, até o topão aqui, ó. 117%. Ah, tá corrigindo 50%. É assim mesmo. Eu tenho vídeo falando sobre isso. Movimento de alta e retrações de movimento. Tem um vídeo ótimo sobre isso. Com uma perspectiva que ninguém dá. Até mesmo as pessoas acho que nem entendem. Porque fica entrando nesse surto aí, surto coletivo, que não vai resolver. Então fica aqui minha dica. Estamos num ponto muito bom. Eu acho que agora ainda não é ponto de cair. E se perder esses últimos fundos aqui, ó,
esses últimos que nós tivemos aqui, pode ser movimento para tirar do mercado os apavorados. Fiquem de olho nisso, não se apavore, fica atento. Quem acredita no fundamento, se baseie no fundamento. Quem acha que a queda é oportunidade de compra, faça isso. Mas eu acho que em pânico, no ponto que nós estamos agora, entrar em pânico aqui é a maior furada, hein? Então fica a minha dica aqui, Dr. Marcos, Momento Bitcoin. Ó, se inscreve, mete um like aí, ó, marreta o like, compartilha esse vídeo aí para ajudar outras pessoas, principalmente a galera que está desesperada aí no Bitcoin. Momento Bitcoin, obrigado, um abraço, até o próximo vídeo. Fui! Mete o like, mete o like.